Ele foi fundado há mais de 33 anos. Através desse início, a gente foi caminhando ao longo da nossa história para chegar até aqui hoje com um ecossistema, o nosso ecossistema formado por diversas empresas que trazem diversas soluções. Essa é a nossa corrente do bem. É o que nos faz gerar esse movimento para que a gente, de fato, tenha uma odontologia que todos possam se orgulhar. Você não está falando com um menino que começou ontem, você não está falando com quem não tem resultado, você está falando com uma empresa que tem mais de 30 anos de atuação, só que a gente fala de confiança, de crescimento, de vocês evoluírem como grandes incentivadores de vocês, que muitas vezes a gente confia mais em vocês do que vocês mesmos. A Icon é família. Sempre vai ser. Fala galera, Lê Dias aqui, passando para aula de financeiro, falar do quarto mandamento para vocês. Então, para quem ainda não me conhece, sou cirurgião dentista, tenho 24 anos de formado, sócio do RIC na Infinity, sócio da Select. A gente que acaba abordando mais esse tema de precificação, esse tema de finanças aqui nos nossos cursos. E hoje eu venho trazer esse, então, o quarto mandamento aqui para vocês. O mandamento financeiro, que é tão importante e é uma dificuldade tão grande do cirurgião dentista, né? Por quê? Porque o dentista, a verdade é que a gente, na faculdade, a gente não aprende nada sobre o assunto, né? E eu até falo sempre em aula isso, se a gente perguntar para um estudante de odontologia qual que é o sonho dele, ele vai responder, né? 99% dos estudantes vão falar, pô, meu sonho é ter o meu próprio consultório, né? Mas aí eu pergunto aí para você, eu lanço esse desafio aí para você. Quem aí teve realmente alguma coisa durante a graduação sobre ser dono, alguma matéria, algo que ensinasse você aí sobre ser dono de uma clínica odontológica, ser dono de uma empresa? Isso mesmo, você que tem uma clínica aí, você que é proprietário de uma clínica, um consultório, nem que ele tenha apenas uma cadeira, você pode ter um equipamento aí, um funcionário, você é dono de uma empresa e você precisa pensar como tal. E obviamente, a parte financeira, pensando, claro, apenas no lado empresarial, né, olhando com esse olhar para o lado empresarial, imagine a importância que tem isso aí. E esse vai ser o nosso bate-papo aqui de hoje, vai ser essa aula aqui que eu preparei com carinho aí para todos vocês que estão com a gente dentro do Sucesso Odonto, tá bom? Então, falando nos 10 mandamentos de sucesso da odontologia, a gente hoje então aborda o quarto mandamento, mandamento financeiro aí para você. Então, agora se concentra aqui, porque tem muita informação que eu trouxe para vocês. Então, pega papel aí, pega caneta e anota tudo com muito carinho, porque, ó, vou falar bastante aí para vocês. Tenho certeza que você vai se identificar com muita coisa que eu trouxe aqui hoje para você. Inclusive com alguns exemplos que eu tenho certeza que você deve passar aí, de acordo com a experiência que a gente traz aqui e com os alunos que a gente recebe aqui também nos cursos, tá? Então é importante, antes de mais nada, a gente deixar isso aqui, trazer esse dado aqui para você, que é, de acordo com o IBGE, 48% das empresas brasileiras, elas fecham as portas em até 3 anos de vida, tá? E o principal motivo declarado é justamente a falta da gestão eficiente, que nos leva a crer que, na maioria das vezes, essas novas empresas não são tratadas de fato como tal. É óbvio que, se a gente for pensar em odontologia, agora eu vou falar da área da saúde como um todo, isso aqui está muito presente, justamente para a gente não ter nenhum tipo de informação sobre essa área aqui durante a nossa graduação, né? Então a gente estuda muito parte técnica, às vezes a gente conversa com colegas dentistas, pô, tem 3, 4, 5, eu já tive colega dentista que eu conversei, tem mais de 8 especialidades e nunca estudou nada a respeito de gestão, de como cuidar do seu próprio negócio. Então, pô, às vezes abre ali uma clínica
e não fez nenhum tipo de planejamento para isso, nenhum planejamento estratégico, não fez planejamento financeiro de até o quanto pode gastar, tanto que é normal a gente ver o dentista às vezes abrindo o negócio, esperando gastar X e gastou 3x, né? Não fez nenhum tipo de planejamento para a abertura da empresa. E o pior, não só o quanto fez de investimento quando abre ali o negócio, mas também depois no andamento dele, como a gente abordou no terceiro mandamento, na última aula, falou sobre montar preço, que a galera não tem noção, mas também fazer essa gestão financeira, fazer ali um fechamento mensal. A gente vê muitos dentistas cuidando realmente de forma muito amadora das suas clínicas em relação a essa área, tá? Então acaba se dedicando sempre muito à parte técnica e esquece realmente de fazer a gestão. É óbvio que aqui, dentro desses números que eu trouxe para você, né, dessa pesquisa do IBGE, é claro que tem muita empresa da área de saúde, da saúde, justamente por conta desse motivo que eu acabo de trazer para vocês, tá? E quais que são os prejuízos aí dessa desorganização financeira? Pô, a primeira delas é aquela sensação de montanha-russa, né? Então aquele efeito lá, pô, tô rico, tô pobre. Porque como você não faz aquela gestão organizada, com previsão de recebíveis, com previsão de despesas, ter esse equilíbrio, que é o que acaba acontecendo muitas vezes. Do quê? Você vai lá no mês, vendeu bastante, né? Então às vezes até tem uma boa entrada de dinheiro, e aí no mês seguinte você acaba entregando ali aqueles tratamentos, não deixando espaços reservados até para novas vendas e tal. E é normal e comum até despencar o faturamento no mês seguinte, né? Então por isso a gente fala, pô, no mês vendi um monte, entrou um monte de dinheiro, tô rico. E aí no mês seguinte faz todas as entregas, não se planejou para entrega e continuar vendas e também não controlou essa parte financeira de entrada e saída de dinheiro, pô, tô pobre agora, né? Então, e é comum também, diante de entradas e por falta desse planejamento e desorganização financeira, no mês que teve essa entrada grande dinheiro, sai comprando às vezes muitas coisas, até despesas pessoais muitas vezes, e no mês seguinte, puxa, essa tomada de decisão, como que eu faço agora? E o reflexo negativo é muito grande, tá? Com isso, obviamente, você vai ter uma instabilidade emocional muito grande, né? Porque viver assim em altos e baixos é muito ruim. Isso não é para a saúde mental, inclusive, nossa, é extremamente ruim, né? Então você vê que a própria sensação do tô rico, tô pobre, da montanha-russa, acaba te trazendo essa instabilidade emocional, essa sensação ali muito ruim das coisas fora do controle, né? Isso aí faz um mal danado. E, obviamente, traz junto com essa falta, né, dentro desse prejuízo, essa falta de organização, traz o quê? O desconhecimento da lucratividade. Sabe que, conversando com os dentistas, até no meu próprio Instagram, que eu abro direto ali a caixinha de perguntas, deixo sempre aberto, quando eu deixo ali um tema livre, é direto assim, ó, toda vez, não tem uma vez que eu não abra uma caixinha lá que não venha perguntar, Lê, como que eu faço para identificar o lucro da minha empresa? Olha só. Por quê? Porque o dentista ele confunde tudo, ele normalmente põe as contas dele, da pessoa física, né, as contas pessoais, estão junto com a da empresa, então tá tudo misturado, ele não sabe identificar lucro, ele não faz um balancete, que a gente fala um DRE, né, um demonstrativo de resultado, um fechamento mensal, vamos chamar assim, que ele concluir um mês e fala, ó, daqui eu tiro realmente minha lucratividade, isso aqui é o que eu recebo como dentista. Normalmente tá tudo misturado ali, ele põe o que já entra, tanto que eu falo, né, a sensação do bolo doido, o que entra ali de dinheiro que o paciente pagou, ele paga despesas pessoais, paga a escola dos filhos, paga dental da mesma conta, paga laboratório, só que aí paga a pizza que ele come à noite, tá tudo misturado, então ele acaba nem conhecendo a sua lucratividade, né? Com isso, ele também tem medo nas tomadas de decisão. Porque, obviamente, se você é desconhecido até o quanto que você realmente pode contar, né, de rendimento da sua empresa, obviamente você vai ter receio em tomar de decisão. Então, pô, vou fazer um investimento? Não sei. Né? Posso comprar tal equipamento para o negócio? Também não sei. Então, isso traz, né, o desconhecido te traz medo. E, obviamente, o desconhecido, o medo, te traz dificuldades para crescimento e expansão, como eu acabei de citar. Né? Então, como que eu vou programar, por exemplo, ou uma ampliação da minha clínica, ou quem pensa às vezes numa segunda unidade, dependendo do seu time, como que eu programo isso se eu
tenho tudo bagunçado, né? Se eu tenho tudo misturado. E, óbvio, junto com isso, então, vem a frustração. Sabe que eu falo isso sempre, né? Não tem sentido a gente ser dono de um negócio, a gente ser dono de uma empresa e não ter resultado financeiro através disso, que te traga realmente satisfação e realização pessoal. E a gente tem até que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala sobre isso, é até engraçado ter que explicar isso, né? Mas quando a gente fala de resultado financeiro, fala de realmente ganhar dinheiro com a nossa profissão, eu tenho que tomar esse cuidado porque junto a gente vem um monte de crenças, né? Sabe que eu falo isso sempre. Normalmente, se você tem aí mais ou menos ali minha faixa etária, né? A gente cresceu vendo novela, a gente cresceu vendo história em quadrinho, vendo desenho animado ali e tal. E pode reparar nessas histórias, não pega ali uma novela que você lembre, sempre o bandido, né, da novela ali, ele era um cara com muito dinheiro, é um cara milionário, né? E sempre o mocinho da história, ele era uma pessoa pobre, ele é uma pessoa muito simples, tal. Então a gente cresce, né? A gente tem a crença de que ganhar dinheiro é ruim. É ruim. Por quê? Porque está associado com coisa ruim. E pode ver aí que nas histórias, normalmente, esse milionário era um empresário. Então você aí que é dono de uma clínica, montou aí o seu negócio, você normalmente se cresceu com isso, você tem essa crença de que, ganhar dinheiro é ruim. E, na verdade, não. O dinheiro só vai mostrar realmente quem você é, quais que são os seus valores. Tá? Você dá poder ali para a pessoa, dá dinheiro, realmente vai exacerbar o que está aí dentro. Tá? Então, pensando que você é uma pessoa boa, você tem mais é que ganhar dinheiro sim, você tem que retirar frutos do seu negócio, tá? E isso é justo, isso é o correto. A gente só presta saúde, né? A gente presta serviço de saúde, mas a gente tem que ser remunerado e bem por isso, até porque a gente sabe que no Brasil é um desafio muito grande ser dono de um negócio. Então, trazendo isso aqui, né, só esse overview do que normalmente acontece aí em relação à parte financeira dos cirurgiões dentistas, eu trouxe 7 erros comuns no gerenciamento financeiro das clínicas odontológicas. Eu trouxe 7 pontos que eu considero pontos aí de muita atenção que vai entrar nesse bate-papo nosso aqui. 7 pontos que normalmente a gente, como eu disse, trago com a experiência das mentorias, dos milhares de alunos que a gente já atendeu aqui, tanto online quanto presencial. Então vou trazer esses 7 erros. Se você se identifica com pelo menos um deles, você tem que dar atenção para isso, porque ele pode fazer toda a diferença para o resultado do seu negócio. E o primeiro deles é o que eu considero, sabe que na aula passada que a gente fez sobre precificação, eu até citei isso, e a gente falou, esse é disparado o maior gap de lucratividade dentro de uma clínica odontológica. Vou repetir isso. O maior gap de lucratividade de uma clínica odontológica está na precificação. Normalmente a ausência, né, de formação de preço. Você simplesmente vai e leva ali em consideração o mercado, monta ali e fala, vou cobrar isso, o vizinho está cobrando, cobro mais ou menos isso, estou dentro. E mal sabe você que o vizinho às vezes nem sabe como que formou o preço dele também. Você acaba se baseando nisso, tá? E aí, obviamente, você acaba pagando errado, normalmente, dentistas colaboradores. Esse é disparado o maior gap de lucratividade dentro de uma clínica odontológica, tá? Em segundo lugar, tudo bem abaixo de pagamento errado de dentistas e de formação de preço, tá? Mas o segundo gap de lucratividade, ou seja, o segundo ponto onde normalmente dentistas acabam deixando muito dinheiro na mesa, vamos chamar assim, é a ausência de estratégia tributária. Ou seja, você estar aí com a sua clínica, você que é dono de uma clínica odontológica, de um consultório, é deixar ela trabalhando num formato de tributação que não é o ideal para você. Ou seja, você estar com a sua empresa, seja ela na pessoa física ou na pessoa jurídica, de uma forma, com uma estratégia de tributação que não é a mais vantajosa para você. Por quê, galera? Pagar imposto não adianta, a gente tem que pagar. E eu até brinco assim, óbvio que se você tiver com o teu preço formado, bonitinho, de forma correta, se você estiver pagando muito imposto, quer dizer que você também está ganhando muito dinheiro. A gente tem que pagar imposto, não tem como fugir disso. Porém, eu estar numa melhor estratégia de tributação para que eu possa economizar, ou seja, eu pagar menos impostos, aí
É muito justo, é uma estratégia muito justa. E tem como a gente fazer isso, por quê? Porque na odontologia a gente tem diferentes formatos que a gente pode utilizar para o pagamento de impostos. Então, o que é mais comum enquanto pessoa jurídica, aí você que tem um PJ, tem um CNPJ, né? O formato mais comum que a gente escuta é o lucro presumido, tá? Isso é o mais comum, as contabilidades seguem muito esse formato, porém nem sempre esse é o ideal para você, tá? E aí eu quero chamar a atenção para 3 pontos que vão determinar uma melhor estratégia tributária. Eu não sou contador, tá? E a instrução é sempre que você... Aqui, as informações, na verdade, é até para que te alertar e você busque e marque uma reunião com o seu contador, tá? Você deve ter já aí uma contabilidade que te presta assessoria e você realmente está por dentro, se você está realmente no melhor formato, né? Com a melhor estratégia de tributação aí para você. E aí são 3 pontos que a gente leva em consideração para entender se você está no seu melhor formato. É isso que eu quero que você anote aí. O primeiro deles é a sua faixa de faturamento. Tá? É o quanto que a sua empresa está faturando em média, em especial nos últimos 12 meses. Tá? E se você realmente tem perspectiva de aumento isso, você que está aí dentro do seu odonto, com certeza tem perspectiva de aumentar o seu faturamento. Então eu olho para trás, para a média dos meus últimos 12 meses, mas eu também preciso olhar para frente caso eu tenha perspectiva de aumento e conversar isso inclusive com a minha contabilidade. Porque às vezes você tem uma faixa de faturamento onde, dependendo do salto que você vai dar, é importante você estar tributado em alguma estratégia ou outra. Tá? Então a primeira delas é a faixa de faturamento. A segunda delas é o tamanho da sua folha de pagamento. Eu já vou explicar o porquê disso, tá? E a terceira é possíveis despesas dedutíveis. Por que possíveis? Porque se você trabalha como PJ, isso não vai interferir. Mas se você faz ou pode fazer um livro caixa, que é quando a gente faz a tua estratégia de tributação em cima da pessoa física, que é com emissão de recibos e tal, isso aqui vai interferir bastante, tá? Possíveis despesas dedutíveis. Então eu citei para você que você tem aí a questão do lucro presumido, que como eu falei é um formato bem simples. Esse lucro presumido você paga na faixa ali de uns 15%. Por que eu falo na faixa? Porque uma das guias que você paga no lucro presumido diz respeito ao ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E esse ele muda de município para município, tá? Mas normalmente fica ali em torno de 14,8%, 15,5%. Empresas com maior faturamento pode extrapolar um pouquinho disso, tá? Então lucro presumido, legal. Se eu tenho uma clínica que ela está na faixa de uns 100 mil reais, só para ficar claro o exemplo, imagine que se eu estou no lucro presumido, eu estou pagando 15 mil reais em média de imposto, tá? Só que olha só essa informação que eu vou trazer para você. Se você fatura 100 mil reais e você tem uma folha de pagamento de mais de 28 mil reais, aqui eu vou pôr um asterisco porque eu tenho algumas condições para elevar isso, tá? Você tem condições de estar no Simples Nacional. E por que eu falei acima de 28? Porque o Simples Nacional para dentista ele só é interessante no anexo 3 dele. Porque no Simples você pode estar no anexo 3 e no anexo 5. O 5 não é interessante ficar com uma faixa muito fora. Mas o anexo 3, ele é muito interessante. Nesse exemplo aqui, você pagaria em torno de 10%, 11%. Ou seja, uma economia de pelo menos aí uns 4% quando comparado com o lucro presumido. Então isso, no final do ano lá, imagine que nesse mesmo exemplo da clínica dos 100 mil, ao invés de pagar 15 mil, eu pagaria 10, 11 mil, vamos colocar, 11 mil de imposto. Dá 4 mil por mês de diferença. 4 mil por mês. Lá no final do ano representou 48 mil reais de economia só de eu estar num outro modelo de tributação, tá? E eu ainda tenho, por fim, o livro caixa, que aí leva em conta emissão de recibo e despesa dedutível. Então, olha só, nesse exemplo prático aqui, nessa mesma clínica de 100 mil reais, imagine que eu tenho 90 mil reais de despesas dedutíveis, eu pagaria 27,5% sobre os 10 mil de diferença, o que representaria R$ 2.750 nesse exemplo que eu dei também. Então olha só as diferenças que eu estou no mesmo exemplo, claro que você tem que ver a tua realidade, mas olha só, no exemplo número 1 eu pagaria 15 mil de imposto, exemplo número 2 pagaria 10, 11, exemplo número 3 2.750. Por que eu só trouxe esses exemplos para você? Para você ver o quanto que pode dar de diferença de pagamento de impostos e se eu não estou no meu modelo ideal, que leva em conta esses 3 pontos, faturamento, folha de pagamento e possíveis despesas dedutíveis, eu posso estar jogando muito dinheiro fora.
Por quê? Porque eu estou pagando através de imposto, foi para o governo, acabou. Isso aí não tem mais como voltar, não tem como mais recuperar. Então eu quero deixar essa observação aqui e que você realmente leve muito em conta esse segundo maior gap de lucratividade de clínicas odontológicas. Estratégia tributária, conversa com o seu contador, tá? Então esse é um erro que eu trouxe aqui, número 1 para vocês, que é simplesmente o dentista nem olhar para isso, normalmente ele não conhece nada sobre isso, e é uma matéria complicada realmente, não é para você saber, não precisa saber todos esses detalhes que eu trouxe aqui para vocês. Aliás, eu fui estudar isso, do tanto que eu me ferrei com a parte de impostos, de estar realmente durante anos com clínica, com uma estratégia que não era ideal e foi muito dinheiro fora mesmo. Não quero que aconteça o mesmo com você, mas como eu disse, você não precisa ter esse conhecimento, mas você precisa ter confiança ali no teu escritório de contabilidade. Então é importante você ter essa reunião aí com o seu contador para entender, deixar ele te explicar e você ter essa confiança de que você está realmente no teu modelo ideal, tá bom? Erro número 2 que os dentistas acabam cometendo é não receber, você aí, dono do seu próprio negócio, não receber como dentista. Você precisa montar o preço do teu procedimento e nessa montagem, na estruturação da montagem de preço, você sempre tem lá, antes de chegar no lucro, tem o pagamento do profissional. Por mais que seja você sozinho aí na sua clínica, você tem que ter a consciência de que você deve receber como dentista do seu próprio negócio, de forma justa com quem? Com a empresa. Sabe que muitos dentistas acabam se enganando, né? Ele vai lá e fala, não, eu me pago X% aqui e põe tudo pro bolso dele. E o que é ruim disso? Ele acaba não visualizando da renda total dele, do que vem realmente pro bolso. Da onde que vem isso? Da onde que vem? Você precisa entender da sua renda, o que vem parte do seu recebimento enquanto executor, dentista executor, o que realizou o procedimento, e o que vem de lucro da própria empresa. Sabe que eu já fiz algumas visitas, algumas mentorias, onde a gente percebia o quê? Que se o dentista, do jeito que, por exemplo, ele tinha montado o preço dos procedimentos dele, se o dentista não estivesse executando, ele como dono da clínica, ele não receberia nada. Ou seja, o procedimento foi montado sem lucro. Aí imagine nesse cenário aí, se você deixa de realizar atendimentos. Cara, você não vai ver a cor do dinheiro. Ou pior, coloca um dentista colaborador onde você paga para ele, ele recebe e você não tem resultado financeiro disso. Então você precisa separar, isso tem que começar com você. Você tem que saber o quanto que você recebe como profissional da sua própria empresa, por mais que você seja sozinho no seu negócio, dentro da sua precificação, o quanto que você deve receber de forma justa dentro do seu próprio negócio e o quanto que você tem separado de lucro disso, tá? E qual que é o melhor formato, levando em consideração a saúde financeira da sua empresa, para te pagar? Como que é o melhor para a sua própria empresa te pagar? É por diária, de acordo com a demanda que você tem? É por procedimento, ou seja, de acordo com o que você entregou de serviço, no final tem a parte que vem para você e o que sobra de lucro para a empresa. Você tem que saber isso, isso é extremamente importante para você ter essa organização financeira. Até para você saber da tua renda, o quanto que vem, a fatia que vem da sua renda, dos seus atendimentos. Para que isso é importante também? Para, por exemplo, você delegar alguns procedimentos. A gente sabe que na clínica geral são os procedimentos que você mais consegue profissionais, com uma mão de obra também mais barata, tá? E o que acaba ocupando muitas vezes uma mão de obra muito especializada, como talvez seja a sua que está vendo aqui essa aula. Às vezes você tem lá um monte de especialização e está fazendo às vezes profilaxia, sendo que uma profilaxia até uma THD pode executar. E eu estou falando até uma THD, não estou desmerecendo a função da THD, mas eu quero comparar o valor da hora dela com a sua, de às vezes um profissional altamente especializado. É uma mão de obra muito mais cara que você acaba gastando tempo realizando procedimentos de baixa complexidade, tá? Então, receber de forma correta, e obviamente com o olhar do empresário, com o olhar da empresa, de forma justa com a empresa, é um erro
grave que os dentistas acabam cometendo, como eu disse, principalmente quando é ele sozinho dentro do negócio dele, aí que ele põe tudo junto no bolso, tá tudo misturado mesmo. Tanto que as clínicas que têm sociedade normalmente são as mais organizadas financeiramente, porque normalmente você tem que prestar conta com sócio. Sócio, marido, mulher, no momento também não acontece não, porque aí vem tudo, o dinheiro vai tudo para casa, tudo junto de uma mesma forma e acabam não fazendo essa separação. Mas quando você tem sociedades que não são casais, enfim, e um tem que prestar conta com o outro, normalmente essas clínicas têm uma maior organização justamente por isso. Porque não, aí não dá para todo mundo misturar tudo, que aí virou uma bagunça só, tá? Então, erro número 2 aí, normalmente é esse. É não se pagar de forma correta, inclusive como dentista. Você precisa fazer isso. Então você que fez a tua precificação na última aula já deve ter entendido ali o conceito e como que você chega ali na parte do lucro e separa a parte disso para o dentista executor, por mais que ele seja você, e o quanto que te sobra de lucro do procedimento enquanto empresa. Maravilha! Erro número 3. Vamos para o erro número 3. E esse eu falo para você aqui que esse aqui, praticamente 100% dos dentistas que chegam aqui pra gente, chegam aqui na Select, acabam cometendo esse erro aí. Que é o quê? É o que eu chamo de bolo doido. Já ouviu falar no bolo doido? Aquele bolo que você coloca um monte de ingrediente no liquidificador, bate lá, depois só coloca na travessa e leva pro forno. Ou seja, um monte de coisa misturada. É o bolo doido. Pois bem, esse aqui é o que eu chamo de bolo doido, que é o quê? As contas bancárias misturadas, pessoa física e pessoa jurídica. Por mais que você trabalhe no formato, na estratégia de tributação de livro caixa, que é quando a gente trabalha com a pessoa física, emissão de recibo, tá? Por mais que seja isso, ou seja, a conta bancária que você utilize para a clínica esteja no seu nome, pessoa física, você tem que ter uma outra conta bancária para suas movimentações pessoais que não sejam as da clínica. Eu vou repetir, ó. Vou repetir aqui para você. Por mais que você... Porque se for no modelo de pessoa jurídica, aí que não tem sentido nenhum você usar a tua conta bancária da PJ para pagar despesas pessoais. Não faça isso. Mas por mais que... Então vou considerar que você que for PJ aí, não faz isso, tá? Embora a gente saiba que muitos alunos acabam cometendo esse erro. Mas por mais que você seja pessoa física aí na sua clínica, você faça livro caixa, você tem que ter contas bancárias separadas, ou seja, uma só para movimentação da empresa, só para a movimentação das contas da clínica, onde você vai receber dos pacientes, onde você vai pagar dental, vai pagar laboratório, vai pagar seus funcionários. E você tem que ter a tua conta bancária da pessoa física, que é o quê? É a que você fechou o teu mês, terminou o teu mês lá, terminou o teu balancete, quanto que eu tenho que receber realmente pela função que eu desempenhei como dentista e quanto que veio de lucro do negócio nesse fechamento aqui. Esse valor você manda para sua conta bancária da pessoa física e é dela que você vai gastar suas coisas pessoais. Você vai pagar o teu aluguel, o teu condomínio de casa, tá? Vai pagar ou sua prestação do seu imóvel, a escola dos seus filhos, a sua alimentação, mercado que você faz, roupa que você compra, essa você vai pagar na sua conta física. Esse é o primeiro passo para você entender o quanto que realmente você pode contar enquanto pessoa física para sua renda mensal. Se você não tem isso separado, você dificilmente vai visualizar isso que eu acabei de falar, tá? Então, por favor, saia se você estiver nessa situação de bolo doido. E a primeira tomada de decisão para isso é ter realmente as duas contas separadas e ter essa organização onde você usa a sua conta pessoa física só para suas contas pessoais e a conta, como eu disse, por mais que seja física também no modelo de livro caixa, para movimentar apenas as contas da clínica. O erro número 4, investimentos como forma de despesa fixa para a empresa pagar, ou seja, você colocar despesas com investimentos. Investimento em quê? Em reforma, numa melhoria, uma pintura, imóveis que você comprou ou até equipamentos. Né? Tem dentistas que acabam comprando, sei lá, um scanner, comprando fresador, comprando qualquer tipo de equipamento, pega esse valor desses equipamentos e coloca para a clínica pagar como despesa fixa. Exemplo, fui lá, comprei um scanner, parcelei lá, parcelas de R$8.000, às vezes, como eu já vi, tá? Pega essa parcela e põe para a empresa pagar. Você concorda que a tua clínica não tinha essa despesa antes e agora ela tem? Virou uma despesa fixa agora, né? Virou uma conta mensal. Sabe que eu já vi vários cenários
de clínicas odontológicas, onde o proprietário falou para mim, poxa, Lê, cara, impressionante, não sobra dinheiro, né? E a gente foi levantar o quanto que esse dentista tinha colocado em despesas com melhorias, com reforma, com equipamentos para a clínica pagar, e tinha mais de 20 mil reais somadas todas as prestações com esses equipamentos. Ele fala, pô, não sobra dinheiro. Claro, não sobra mesmo. Por quê? O que você precisa entender? A gente coloca, inclusive na nossa precificação, e falamos isso também na última aula, o que a gente chama de fundos de melhorias, que representa de 2 a 4% do fluxo de recebíveis de uma clínica. O que é fluxo de recebível? É o que entra de dinheiro nela. Então imagine aquela mesma clínica de 100 mil reais de entrada de dinheiro, 100 mil reais. Imagine que essa clínica teria no máximo 4 mil reais para gastar, e isso estando precificado, para gastar com melhorias. Então imagine nessa clínica que eu acabei de dar de exemplo, 20 mil reais. Pô, 20% dos recebíveis é o que a gente espera de lucro de uma clínica. E com ela gastando no máximo 4 mil reais para esse valor, né? Esse exemplo aí de 100 mil de recebíveis, 4 mil reais com investimento. Se ele está gastando 20 mil e ele só poderia gastar 4, imagine que 16 mil está saindo do lucro dele. Isso era lucro, era para estar no bolso dele e que ele acabou colocando para a empresa pagar. Só que quando é feito isso de maneira consciente, ou seja, o dentista ele coloca para a clínica pagar, mas sabe que ele vai abrir mão, por exemplo, até de coisas às vezes da vida pessoal dele para fazer esse investimento. Ou não, ou ele mesmo tem esse dinheiro, tem o dinheiro guardado e põe lá como investimento, como um aporte, tá tudo certo. O problema é que a maioria dos dentistas acaba fazendo isso sem ter essa consciência. Então só fez lá um monte de conta e põe para a clínica pagar. E aí depois fica apertado, né? Normalmente ele não tem essa consciência, como eu te disse, não tem essa organização e acaba que ele criou um problema agora, porque ele montou ali, né? Criou uma despesa fixa que a própria clínica, a própria empresa não consegue suportar. Tá? E ele passa muitas vezes apertado por conta disso, começa a se enrolar financeiramente por isso. Então é importante você visualizar isso que eu acabei de falar em separado. Vou deixar até aí, quero que você anote isso, quero que você faça essa continha aí, quero que você separe tudo que você tem aí de despesas com investimentos, melhorias da clínica, ou seja, pode ser uma reforma, pode ser uma compra de equipamentos, tá? Mas algo que você colocou de conta aí para a clínica pagar, que seria realmente um aporte, algo que você faria como investimento. Eu quero que depois você compare isso em percentual com quanto está entrando de dinheiro na sua clínica. Quanto que está entrando em caixa. Exemplo, está entrando 50 mil de dinheiro todo mês em média. E quanto que eu estou gastando nas minhas despesas mensais, né? O quanto que eu estou gastando só com essas melhorias. Imagine que seja 5 mil reais nessa clínica. Poxa, 10% disso dos meus fluxos está indo para investimento. Essa clínica não suporta 10%, ela suportaria no máximo 4%. Então algo em torno de 2 mil reais. Por que eu quero que você faça essa conta? O que você tiver de diferença para mais, entenda, isso seria lucro para o seu bolso que você acabou impondo ali para a empresa pagar. Então parte da sua lucratividade está sendo comprometida com esses investimentos, com essas melhorias, tá bom? Erro número 5. Erro número 5. A falta de acompanhamento do que a gente chama de KPIs, que em inglês seria KPIs, Key Performance Indicators, ou seja, os indicadores chave de performance do seu negócio. É muito comum o desconhecimento até desses indicadores pela grande maioria dos dentistas, tá? No meio empresarial que você acompanha números de qualquer empresa, isso é muito comum, tá? O acompanhamento desses indicadores. Mas na área de saúde a gente vê que isso praticamente inexiste, a não ser que realmente você tenha um conhecimento maior aí de gestão. Quando você pega o dentista ali que só realmente fez ali, estudou a faculdade, não fez nada relacionado à gestão, ele às vezes nem conhece esse termo, nem conhece o que eu acabei de falar aí para você. Só que para eu acompanhar a parte financeira
da minha clínica, da minha empresa, eu preciso ter conhecimento desses indicadores. Eu trouxe aqui alguns deles, os que eu julgo, né, muito importantes aí para você olhar em relação à parte financeira, tá? Porque você tem KPIs também de marketing, enfim, de análise de funil, não vou entrar neles. Mas estritamente financeiro, eu quero que você tenha um olhar para esses aqui que a gente trouxe. O primeiro deles é faturamento, e vamos explicar, porque o dentista confunde também. Quando a gente fala faturamento, a gente fala em venda, tá? Venda não necessariamente vai ter entrado tudo em dinheiro. Então você vê lá, pô, a clínica vendeu 300 mil reais. Né? O Rick fez no seu último lançamento, ele mostrou inclusive uma clínica nossa, que no primeiro mês de existência dela faturou mais de 300 mil reais. 300 mil reais de quê? De venda, de faturamento. Isso não quer dizer entrada de dinheiro. Tanto que entrou nesse mês que vendeu 350 mil, entrou perto de 80 mil reais. Por quê? Foram as entradas sobre essas vendas. Esses 80 mil é a entrada sobre tudo isso que vendeu. Isso quer dizer que o resto está faturado, e a maioria disso até em boletos, tá? Mas, por exemplo, cartão de crédito, parcelado, ou seja, não entrou todo esse valor, não entrou os 300 e poucos mil naquele mês de venda. Entrou perto de 80 mil, mas as vendas, o faturamento, foi de 300 e poucos mil. Isso, com o passar do tempo, vai depois virando dinheiro em caixa, tá? Vai virando esses recebíveis. Mas é importante você saber e distinguir, separar isso, tá? Faturamento de fluxo de recebíveis, que é justamente a entrada do dinheiro, tá? O 2 é a entrada sobre essas vendas. Eu acabei de dar o exemplo anterior, né, de 300 e poucos mil de venda, 80 mil de entrada. É importante você separar isso, que é o quê? Agora não é o fluxo de recebíveis total, porque o fluxo de recebíveis é tudo que entrou de dinheiro. Só que o que vai compor tudo que entrou de dinheiro na minha clínica? É a entrada sobre as vendas daquele mês e tudo que eu tenho de recebíveis de vendas realizadas em meses anteriores. Ou seja, todos os boletos, todas as parcelas de cartão de crédito que eu fiz em vendas, no faturamento de vendas de meses anteriores, tá? Mas é importante eu separar só o que eu pego de entrada sobre a venda do mês e eu ter, claro, isso junto, vai estar junto com o fluxo dos meus recebíveis, mas eu saber o que é recebível de vendas de meses anteriores e o que é entrada de vendas do mês em questão. 3, KPI número 3, fluxo de caixa. O que a gente chama de fluxo de caixa? É a entrada e saída de dinheiro. Tá? Então, o quanto que eu tive de recebíveis totais, que eu citei agora no ponto anterior, tudo que entrou de dinheiro, ou seja, recebíveis de meses anteriores, mais entrada sobre a venda, isso é o fluxo de recebível, e as despesas, que é o que é a saída. Entrada menos a saída é o que eu chamo de fluxo de caixa. A diferença vai estar ali no último ponto, que é justamente o lucro. Então, tudo que entrou de dinheiro e tudo que saiu, fluxo de caixa. 4, o KPI número 4 que eu quero que você acompanhe aí dentro da sua clínica. Provisão de receitas e despesas. O que é isso? Eu tenho que entrar para o mês, eu vou entrar para o mês, por exemplo, mês de maio agora, eu vou começar o mês de maio, eu já tenho que ter o provisionamento do que eu vou gastar. Em média, óbvio que vão surgir despesas pontuais, tá? Mas pelo menos eu ter a noção de tudo que eu vou ter de despesa no mês subsequente e tudo que eu estou esperando receber também nesse mês subsequente. Então, qual que é a média de despesas que eu estou esperando para maio e o quanto que eu estou esperando receber em maio de vendas de meses anteriores. Óbvio, isso vai ser composto ainda pelo que eu vou ter de entrada de dinheiro no próprio mês de maio, das vendas de maio. Mas eu já entro para o mês sabendo a diferença do que eu tenho de despesas e do que eu tenho para receber. Sabe que o grande problema da galera aí que adianta cartão, tal, que a gente não recomenda isso, tá? Jamais, é justamente você não ter previsão de receitas. Ou seja, você tem previsão de despesas. Vai cair o teu aluguel, vai ter dental para você pagar, vai ter laboratório, quem tem dentista parceiro, funcionário, você sabe, ou seja, você tem provisão de despesas. Mas para quem faz adiantamento de cartão, não trabalha também com boleto, tá sempre o quê? Sem provisão de entradas. Isso é muito ruim, inclusive para a sua estabilidade e saúde mental, tá? Porque é muito ruim você ter que matar ali um leão todo dia, tá? KPI número 5. Ticket médio de oportunidade de vendas
e de vendas, e de conversão de vendas. Gente, o que é ticket médio, tá? E depois eu explico um e outro. É a média de gastos de um paciente, ou seja, de investimento do paciente aí contigo. O de oportunidade é somadas todas as avaliações que você realiza, dividido pelo número de avaliações. Então, sei lá, você fez 50 avaliações aí, total, 50. E somadas todas essas avaliações, somadas todas elas, você tem um valor de 500 mil reais. 500 mil dividido por 50 pacientes, você vai ter um ticket médio de oportunidade de 10 mil reais. Ou seja, em média, cada paciente que você atende aí, que você avalia, ele em média você avalia em torno de 10 mil reais. É óbvio que vai ter um paciente que você avaliou, foi uma avaliação de 20 mil, o outro talvez seja de 3 mil. Por isso que é importante você ter o ticket médio, ou seja, em média o quanto que você está oferecendo, tá? E o ticket médio de conversão é justamente todo mundo que contratou o seu tratamento, todo mundo que fechou algum tipo de plano de tratamento e, obviamente, todos esses valores de fechamento dividido pelas pessoas que contrataram. Então, naquele exemplo anterior, imagine que dessas 50 avaliações, 10 pessoas contrataram o teu serviço, tá? 10 pacientes acabaram fechando um tratamento. E somados, todos esses tratamentos fechados, você teve 100 mil reais de vendas. 100 mil reais dividido por 10 pacientes, eu também tive um ticket médio de conversão de 10 mil reais. É importante você saber isso, inclusive o ticket médio é, assim, de longe, na minha opinião, o KPI mais importante e o que vai fazer mais diferença para você virar o jogo em termos de faturamento na sua clínica. Então, se você nem tem o conhecimento disso, como é que você vai virar o jogo aí? Você precisa saber disso. Por que eu falo assim? Porque imagine que eu vendo para esses mesmos 10 pacientes, só que com um ticket médio de R$1.000. Eu vou ter um faturamento de 10 mil reais. Olha a diferença que dá com o mesmo número de pacientes, tá? Eu posso ter um faturamento de 100 ou de 10, olha só, por conta do ticket médio. Então é extremamente importante que você conheça esses indicadores aí. Os dois, tá? Por que os dois, Ale? Porque se eu quero um ticket médio de vendas, por exemplo, de 10 mil reais, muito provavelmente o meu de oportunidade vai ter que ser muito maior do que isso, às vezes até o dobro disso, tá? Por quê? Porque se eu oferecer, eu posso vender. Mas se eu não ofereço, eu não vendo. E eu estou falando isso não é para você vender algo que o paciente não precisa não, mas é para você oferecer para ele, por exemplo, um tratamento estético. Né? Às vezes o dentista tem mania, às vezes, de olhar os dentes do paciente e falar, eu acho que não precisa disso, mas ele sabe. Você sabe se o paciente gostaria, por exemplo, de um dente mais claro? E às vezes o dentista tem a mania de olhar e falar assim, eu não acho que não precisa de clareamento. Mas como assim não precisa? Você tem que pelo menos oferecer isso. O paciente tem que às vezes saber, pelo menos, que existe essa opção de ele poder estar com os dentes mais claros ou não. Você precisa oferecer. E é isso que eleva o teu ticket de oportunidade de vendas, tá? Imagina um terceiro molar incluso, e você nem visualizar isso, isso aumenta ticket médio de oportunidade. E, obviamente, pode vender ou não o tratamento, tá? Então, você precisa ter conhecimento desses indicadores. Sexto indicador, inadimplência. Para quem trabalha com forma de pagamento que esteja suscetível a não receber, né, a inadimplência, tem que conhecer esse número. Né? A gente sabe que dentro do nosso ramo, para clínicas odontológicas, a gente já tem, e obviamente para quem trabalha com formas de pagamento suscetíveis a ela, e a mais comum é justamente os boletos, tá? A gente sabe que a gente está esperando aí um percentual na casa de 8 a 10%. E por isso a gente tem que contar com isso na nossa precificação. Na última aula, a gente falou muito sobre isso, né? A gente falou sobre formação de preços e a gente inclusive citou a inadimplência. Para quê? Para que você até perca o medo de trabalhar, por exemplo, com os boletos. Que vai ter. Só não tem inadimplência quem não trabalha com forma de pagamento suscetível a isso. Só que existe uma diferença muito grande das clínicas que faturam alto, justamente nesse quesito. Elas trabalham com boleto como forma de pagamento. Só que junto com isso vem a inadimplência. Eu preciso saber desse percentual, porque é ele que eu vou inclusive incluir
na formação de preço do meu serviço. Se você tem aí uma inadimplência de 10%, por exemplo, em média, ou seja, eu tenho 100 mil reais para receber, só que eu só recebo 90. Se eu pegar esse percentual e colocar na formação do meu preço, você não vai ter prejuízo com isso. É óbvio que você vai lutar sempre para ter isso o mínimo possível. Mas se eu formei meu preço contando que eu vou ter 10% de inadimplência e esse percentual está dentro disso, eu não estou tendo prejuízo de lucratividade. Isso não vai refletir na minha lucratividade. Porém, se esse percentual ficar maior do que isso, opa, aí eu estou tirando direto da minha lucratividade. Em contrapartida, se esse percentual tiver menor do que eu precifiquei, pô, eu estou tendo uma margem de lucro ainda maior do que a esperada. Então, por isso é tão importante a gente acompanhar esse indicador. E por último, eu já tinha até citado anteriormente, quando eu falei de fluxo de caixa, o lucro. A gente começou essa aula falando, né? Eu fico até triste com isso, porque a gente vê realmente a esmagadora maioria dos dentistas sem ter conhecimento desse indicador. Qual é o indicador tão simples, né? O lucro, que é justamente a diferença de um e outro. Mas por que o dentista não tem? Porque ele acaba misturando tudo, pô. Ele acaba colocando os valores que ele recebe como dentista junto na mesma conta do que ele recebe ali, o que ele põe no bolso, que na verdade às vezes nem põe no bolso. Ele vira só um pagador de contas, né? Ele só vai impondo contas pessoais, as contas da clínica, numa mesma conta corrente, vai pagando tudo dali, no final você pergunta, quanto que você tem de lucro? Ele não sabe dizer. Né? Quanto que você tem? Ele tem às vezes mais ou menos uma noção do quanto ele acaba gastando ali. Mas se você perguntar quanto que a sua empresa deu de lucro, ele normalmente não consegue responder. Então, ó, esse slide aqui, que é o do erro número 5, a falta de acompanhamento, quero que você veja ele realmente com muito carinho, espero que você tenha anotado aí. Você tem que pensar, tem que ter a cabeça de empresário e tem que pensar dessa forma, tem que ter o olhar para esses números. Eu sei que o dentista acabou fazendo biológicas porque normalmente ele tinha uma aversão, né, com números, mas se você optou realmente por ser dono de uma empresa, você vai ter que ter conhecimento disso aqui, você vai ter que ter o olhar para esses números. Penúltimo erro número 6. Erro número 6, esse também é extremamente comum entre os cirurgiões dentistas, que é o quê? É a ausência de negociação com fornecedores. A gente trouxe esses dois que são principais e acabam realmente sendo despesas relativamente grandes, principalmente dependendo da especialidade então aí que você atua, ou um ou outro, até os dois, você acaba gastando muito com dental, né? Ou seja, com os produtos aí odontológicos e laboratório, né? Para quem trabalha ali com reabilitação e tal. Então veja, se a gente acaba negociando com quem compra da gente, que é o nosso paciente, um parcelamento, se eu estou sempre vendendo, parcelando para os meus pacientes, eu tenho que ter a consciência também de quem eu sou cliente, porque para o meu cliente eu parcelo o tratamento. Logo, para quem eu pago, ou seja, para o meu fornecedor, eu também tenho que ter a consciência de que eu também tenho que pagar isso de forma parcelada, porque eu trago um equilíbrio do fluxo de caixa com isso. Entrada e saída de dinheiro. É muito ruim o dentista que ele acaba vendendo sempre a prazo, mas paga sempre os seus fornecedores à vista. Isso é óbvio, vai dar um desequilíbrio, pelo menos inicial, desse fluxo. Tá? Então como que a gente busca esse equilíbrio? Pô, negociando com os nossos próprios fornecedores. Então chegando no laboratório, explicando, ó, até para eu viabilizar mais vendas e tal, senão eu não consigo esse equilíbrio, eu também tenho que parcelar com você. E o teu fornecedor, ele vai entender isso, porque para ele também é importante que você continue consumindo. Mesma coisa no caso da dental, é importante você fazer o parcelamento, né? Tem até às vezes alguns dentistas que questionam, mas às vezes eu tenho um desconto à vista. Pô, se você não tem problema de fluxo de caixa, se você está tranquilo, está com caixa aí super saudável, legal, você paga à vista para ter o benefício. Mas para quem está apertado, com grana, tá muito justa essa conta, é importante você fazer esse parcelamento. Talvez você fale assim, pô, beleza, eu parcelo em 5 vezes, sempre 5 vezes. Eu compro todo mês e parcelo sempre em 5 vezes. Concorda que lá no 5º mês eu estou pagando à vista? Sim.
porém com um valor médio mensal. Por quê? Porque dependendo do valor da compra, que acaba sendo diferente de um mês para o outro, talvez você tenha um salto muito grande num mês e no outro seja muito menor. Isso também vai te provocar aquele efeito montanha-russa, porque você acaba tendo despesas muito altas no mês e outras mais baixas. Quando eu trago isso sempre para um parcelamento, eu vou ter sempre uma média dessas despesas. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você comprou de dental no mês 3 mil e no outro você comprou 12 mil. Você concorda que no mês você comprou 3 vai te sobrar muito mais dinheiro e no mês de 12 talvez até falte? Não é melhor eu sempre gastar, nesse exemplo, eu sempre gastar 6, por exemplo, uma média? Porque eu já tenho sempre a média dessas despesas. Então não tem aquela volatilidade. Como que eu vou conseguir isso? Negociando com os meus fornecedores, tá? Então, erro número 6 cometido pelo dentista, a ausência dessa negociação com os fornecedores. Então, anota esse negócio aí, senta com os teus fornecedores, negocia com eles, prazo também, porque aí com isso você ganha fôlego para negociar com os teus pacientes também. E por último, o erro número 7 que a gente trouxe para você aí, que muitos dentistas cometem. Eu falo, dentista gosta de gastar. Dentista gosta de gastar. É impressionante. Mas a gente vê sempre os nossos alunos aqui. A gente conhece, troca sempre ideia. Ele vai lá, ele vê uma promoção ali, promoção de resina. Pum, apareceu lá, ele compra, né? Aí vai lá ter o congressão, você vai ver que tá sempre saindo cheio de sacola, comprou tal. E o que acontece isso? Quando, de novo, se você não tem um problema de caixa, se você tá tranquilo, né, em relação à parte financeira, pô, eu vou aproveitar, me aproveito dessa condição, mas porque eu tenho essa saúde financeira para eu conseguir uma promoção, tá tudo certo. O problema é quando o dentista acaba fazendo isso sem nenhum tipo de controle de estoque, que é esse erro que eu trouxe para você, o erro número 7, a ausência desse controle de estoque. Você concorda que tudo que você tem de material ali na sua clínica, que você não vai utilizar, vamos botar dentro daquele mês, é dinheiro parado? Ou seja, você tem muito dinheiro às vezes parado no teu estoque. Isso é dinheiro. Se você não está utilizando, não vai utilizar, por exemplo, dentro de 30 dias, você está com dinheiro parado dentro do seu estoque. Então e normalmente isso acontece por falta desse controle, desse acompanhamento. Então, inclusive, as tuas compras, elas devem ser planejadas de acordo com justamente o teu planejamento de consumo. É óbvio que você não vai ter material ali certinho, porque, pelo amor de Deus, não pode faltar material nunca para atender os seus pacientes. Mas a intenção aqui que a gente traz para você não tem isso em excesso. Eu já visitei clínicas lá, pô, que tinha um consumo, sei lá, de 30 peças daquele determinado material e você olhava o estoque tinha 300. Ou seja, tinha estoque ali para um ano e a pessoa com problema de caixa. E olha só, grande parte desse dinheiro estava ali parado simplesmente por falta desse controle. A pessoa que estava responsável pelas compras só repetia a lista, só que repetia, punha de novo para comprar, mas nem tinha consumido e estava comprando de novo. Ou seja, muita grana parada em materiais e que às vezes ia ser utilizado realmente a longo prazo mesmo, tá? Então você precisa ter esse controle, você precisa, a gente até recomenda que você tenha alguém que tenha o olhar para isso e obviamente sob a tua supervisão dentro da sua clínica, mas você precisa ter olhar para o controle de estoque, porque aí vai ter muito dinheiro parado também, certo? Gente, a gente trouxe então para você, aluno aí do Cessodonto, 7 erros principais e trazendo as soluções, trazendo as dicas aí para vocês, como você melhorar essa parte, chamando atenção para esses pontos que eu considero pontos recorrentes. A gente procurou trazer aqui, a gente sabe, óbvio, que tem muitos outros erros cometidos em relação à parte financeira, mas para a aula a gente procurou trazer 7 erros que a gente vê como recorrentes. Eu tenho certeza que você está assistindo aí, muito provavelmente, pelo menos um deles você acaba cometendo, se não 2, 3 ou até tem gente aí que provavelmente comete os 7 erros. Então essa oportunidade de você fazer diferente, pegar aí o que a gente trouxe de dica para você resolver esses problemas e colocar em prática. Quando? Agora. Começa agora. O poder da ação, é isso que vai fazer diferença no resultado aí para você. Todo mundo recebe aqui, todo mundo que está assistindo essa aula está recebendo as mesmas informações. A diferença de quem vai ter resultado para quem não tem é justamente quem coloca em prática, quem realmente aplica o que está recebendo de conhecimento. Senão você vai continuar com os mesmos resultados aí, você não vai ter diferença.
A diferença está em quem coloca em prática tudo que absorve e recebe de informação. Então faça isso você. Acabou de receber aqui 7 dicas, uma para cada tema e um para cada erro em relação à parte financeira. Aplica aí agora dentro da sua clínica, tá? E para finalizar, eu deixo aqui essa frase que eu acabo repetindo sempre nas minhas aulas, já virou característica minha, então deixo aqui para você aí também, aluno do Sacerdonto, que é: não conhecer as finanças de sua clínica é como correr com os olhos vendados. Por que que eu digo isso? Por que que eu digo isso? Imagine você, coloca uma venda nos seus olhos aí, você fica sem enxergar nada e você sai correndo. Pode ser que você esteja correndo em círculos. E aí você não está saindo do lugar, você não está progredindo. Desculpa, você no lugar não. Você está ficando às vezes no mesmo lugar, você não está progredindo. Então, movimento nem sempre quer dizer progresso. Às vezes você está correndo, mas está ficando no mesmo lugar. E não conhecer as finanças pode estar trazendo esse prejuízo para você dentro da sua clínica. Você não está progredindo, por quê? Porque você não está enxergando, às vezes, onde está esse erro. Então não cometa isso aqui. Não corra com os olhos vendados na sua clínica. Tá? Tenha conhecimento dos números, tenha conhecimento da gestão financeira da sua clínica odontológica, porque é isso que vai te fazer progredir, tá bom? Junto aqui eu deixo meu Instagram, dr.aledias. A gente está sempre trazendo dicas para vocês de gestão, de marketing. Todo dia tem algum tipo de conteúdo lá, nos stories, no feed também, algum conteúdo para você com dicas, com experiências nossas dentro da área de gestão e marketing voltada para odontologia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui também disponível para dúvidas. O que rolar no chat, depois a galera manda para mim também. Se precisar, a gente grava um áudio em cima de alguma dúvida que você tenha ficado. Ok? Grande abraço, espero vocês, a gente se vê. Valeu!